Chegando mais ou menos nessas proximidades, o menino Ezequiel, ainda de chupeta na boca, se desgarrou no grupo e entrou na mata fechada. Aqui começa a fechar um pouco mais a trilha, aparecer alguns obstáculos, uns troncos caídos, né? Na época que ele se perdeu aqui, não havia essa vereda, né? Então ele, de fato, caminhou aqui por dentro do mato fechado. Eu acho que a gente já está se aproximando e começa a ver coroas, né? Pelo caminho. E eu acho que é logo ali, ó. Ali. Bom, gente, o vídeo de hoje foi uma sugestão do Francisco Aurélio Martins, que é inscrito no nosso canal e que reside lá na cidade de Baturité, no Ceará. Ele pediu que nós contássemos aqui no canal a história do menino Ezequiel. É um bebê de apenas 2 anos de idade que é visto como uma espécie de santo lá na região da Serra do Baturité, né? Em resumo, era um bebê de 2 anos, como eu já falei, que foi para o colégio de manhã, e nesse dia a professora decidiu levar a turma para uma fazenda vizinha, fazer uma aula de campo, e no meio do caminho esse bebê de apenas 2 anos se desgarrou do grupo e entrou na floresta fechada e perdeu-se dos demais. Esse bebê permaneceu vivo durante 13 dias, sem beber e sem comer. E faleceu no 13º dia, e foi encontrado um dia depois, no 14º. E depois as pessoas passaram a vê-lo como uma espécie de santo, né? Principalmente pelo fato de ter passado 13 dias sem comer e sem beber, né? Vivo. Um bebê de apenas 2 anos, como seria possível, né? Todos começaram a se questionar, né? E por esse motivo e por outros, né? Por questões de fé, teve outros que sonharam, enfim, começaram a vê-lo como uma espécie de santo. E hoje existe uma peregrinação até o local da morte desse bebê, que fica a cerca de 3 quilômetros da estrada mais próxima, uma trilha na floresta fechada, uma trilha íngreme, subida até o final, e vai muita gente para lá. Levam comidas, salgadinhos, levam bebidas, água, refrigerantes, levam brinquedos, levam seus ex-votos como forma de agradecimento quando lhes é alcançada alguma graça por intermédio do menino Ezequiel, né? Enfim, eu vou deixar para contar o restante da história, a história em detalhes, lá no local. Hoje eu fui para Guaramiranga, no Ceará, essa região serrana incrível, belíssima, para contar a história do menino Ezequiel. Vem comigo! A paz que a gente tanto buscou, a irmandade entre os iguais, o mundo sem nenhum rancor, respeito aos desiguais. A vida se multiplicou, o mal também dobrou, mas o que é ruim há de acabar. Se
a união reinar por todo o tempo que a gente ainda viver. Devemos sempre nossa parte fazer. O poder é perecível, dinheiro é ilusivo. Viva o hoje, o amanhã quem vai saber. O impossível entre os mortais, a paz interior, o reconhecimento aos pais, também ao Criador. Ser o exemplo pro teu filho, distribuir amor. Bom, gente, estou aqui no interior da cidade de Guaramiranga, no Ceará. E hoje eu vim aqui para contar uma história, mais uma história de fé, né? Uma tragédia que se transformou num exemplo de fé e devoção, né? Bom, gente, a história que eu vou contar hoje é sobre o menino Ezequiel, né? O anjo Ezequiel, como muitos o chamam. No dia 3 de outubro de 1983, os pais do menino Ezequiel, de apenas 2 anos e 8 meses, um bebê ainda praticamente, deixaram ele no colégio, né, na pré-escola, né, e voltaram para casa sossegados, achando que que o filho estaria seguro na escola, né? Porém, naquele dia, a professora decidiu fazer uma aula diferente, uma aula de campo, né? Ela levaria um grupo de 20 crianças, né, quase bebês aí, todos nessa faixa de 2, 3 anos, para uma fazenda próxima para ver um rebanho de ovelhas, né? E ela saiu andando aqui pelas estradas, segurando na mão, e aquela fileira de crianças, né, acompanhando ela. Chegando mais ou menos nessas proximidades, o menino Ezequiel, ainda de chupeta na boca, se desgarrou no grupo e entrou na mata fechada. Mais à frente, a professora resolveu contar e deu por falta do menino Ezequiel. Se desesperou, procurou, saiu louca procurando e não encontrou. Acionou a família, acionou vizinhos, acionou polícia, e aí começaram aquelas intensas buscas pela mata, por tudo quanto é lugar. O menino, infelizmente, não foi encontrado. 14 dias depois, uma vizinha do garoto, quando os pais, a família já não tinha mais esperanças praticamente, 14 dias depois, uma vizinha estava sentada no alpendre da sua casa tomando café, enquanto olhava a mata densa, né? Tomando café, rezando o terço e olhando para a mata densa. Quando ela observa vários urubus circundando um local específico da mata. E aí eles baixavam, depois subia de novo, subiam novamente. Então ela achou por bem falar para a família e para os vizinhos que tinha visto isso e apontou o local. E os vizinhos foram lá e viram que realmente os urubus voavam especificamente naquele ponto. Então eles resolveram ir lá. Então eles entraram mata dentro e quando chegaram ao local, guiado pelo voo dos urubus, quando chegaram ao local específico, encontraram infelizmente Ezequiel já morto, né? Ainda com a chupeta ao lado do corpo, né? Pelo estado em que encontraram o corpo, ele havia morrido
no dia anterior. Ou seja, ele passou 13 dias, porque ele foi encontrado no 14º dia de desaparecimento. Então, uma criança, um bebê de 2 anos e 8 meses, passou 13 dias sem beber e sem comer na mata fechada. E não se sabe porque os estudiosos afirmam que é impossível uma pessoa sobreviver tantos dias sem beber e sem comer. E um bebê de apenas 2 anos e 8 meses conseguiu tal proeza. Mas infelizmente morreu no 13º dia. Encontraram o corpo no 14º dia. O corpo foi levado para casa, mas como já exalavam mau cheiro, teve que ser sepultado no mesmo dia, né? O pai do Ezequiel, ao perceber toda aquela situação, né, essa tragédia familiar que ocorreu, entrou em depressão severa e infelizmente poucos meses depois também veio a falecer. Aí no local onde ele faleceu, a criança faleceu, como é comum aqui no Nordeste, as pessoas colocaram um cruzeirozinho pequeno para indicar o local da morte, né? Porém, muitas pessoas, como ele passou 13 dias vivo, sem comer e sem beber, então muitas pessoas acreditavam que foi um fato, assim, um milagre ter acontecido isso. E acharam que o menino era um santo, um anjo e tudo. E aí começaram a fazer promessas para ele. E aí, à medida em que eram atendidos, iam lá no cruzeirinho que havia lá em homenagem a ele, levavam ex-votos, levavam brinquedos, né, para criança, para ele, né. E aí o negócio foi evoluindo. Diante de tamanha evolução, foi erguido lá um memorial no local, né, na mata fechada. E hoje nós vamos conhecer esse local, nós vamos fazer uma trilha na mata fechada aqui em Guaramiranga para conhecer o local onde o menino Ezequiel faleceu. Vamos lá. Começando aqui a trilha. Mata densa aqui da Serra de Guaramiranga. Caminho bastante íngreme. Na época que ele se perdeu aqui, não havia essa vereda, né? Então ele, de fato, caminhou aqui por dentro do mato fechado, ó. Então, como um bebê de 2 anos e 8 meses sobreviveu, conseguiu se locomover dentro de uma mata dessa aqui fechada, né? E ele foi encontrado a cerca de 3 quilômetros da estrada. Então caminhou muito. Vamos continuar. Bom, caminhando aqui já há cerca de 1 quilômetro na mata fechada. Confesso que é meio pesado porque o caminho é bastante íngreme. Não é uma trilha tão difícil porque não tem pedras para se escalar ou coisa assim. Mas ela é bastante difícil por ser íngreme, né? Pra vocês terem noção, o caminho é o tempo todo assim. Eu vou mostrar o povo lá atrás, lá embaixo.
Tá vendo? Então vamos lá. Continuar. Ainda tem mais 2 quilômetros até chegar lá. Bom, gente, continuamos subindo. E subindo, e subindo. Pelo GPS aqui, indica que a gente já andou cerca de 1,8 km, né? Então já passamos da metade da trilha. E vamos continuando. Aqui começa a fechar um pouco mais a trilha. Aparecer alguns obstáculos. Uns troncos caídos, né? Eu acho que a gente já está se aproximando e começa a ver coroas, né? Pelo caminho. E eu acho que é logo ali, ó. Ali. Ali. Aqui, gente. Aqui. Nesse local foi encontrado o anjinho Ezequiel. Ao lado do corpo estava a chupetinha dele, né? Nesse local, mata fechada ao redor. Só existe hoje esse mausoléu por conta dos fiéis que veem no menino Ezequiel a imagem de um anjo, né? Então vamos ver aqui um pouquinho o que é que existe aqui no local. Aqui um altar, né? E aqui, gente, muitos ex-votos. As pessoas trazem brinquedos, como se o garoto pudesse brincar ainda, né? Ó, trazem mamadeira com água, carrinhos de toda sorte, bonecos, salgadinhos para alimentar a criança perdida, né? Água de todo jeito aí, ó. Aí, gente. E aqui tem essa, como se fosse uma espécie de túmulo, só que logicamente o menino não foi enterrado aqui, mas indica o local exato onde ele foi encontrado. Foi exatamente aqui onde existe esse monumentinho, né? Aqui várias imagens de santos, flores, terços, relógio, até relógio. Terços, imagens, até uma imagem do menino mesmo aqui, ó. Aqui mais brinquedos, né? Brinquedos, brincadeiras aqui para se chegar a um volume maior de pessoas, as pessoas sentarem, fazerem suas orações para o menino Ezequiel. Aqui nos bancos para as pessoas sentarem também, fazerem suas orações. E aqui um local que colocaram para tipo colocar, não sei, aqui pelo jeito está sendo utilizado pelos pássaros, né? Mas existe essa mesa aqui talvez para colocar os ex-votos aqui, não sei, mas ou para as pessoas que chegarem aqui depois dessa caminhada longa se alimentarem. Bom, enfim, foi aqui, gente, o local onde o anjinho Ezequiel faleceu.